Boa tarde, doutor Sérgio, Omar, Luiz Henrique, ao pessoal também que nos acompanha. Um outro assunto, né, que também chamou atenção nos últimos dias foi quanto à aparência do Wallace, né? Em uma entrevista recente, o Pedrinho até falou que depois da chegada do Jardim, ele perdeu 4 quilos. Vocês têm esses números atualizados? Como que está mesmo, né, essa situação do Wallace? Qual foi o trabalho que foi desenvolvido para esse atleta em específico? Se vocês puderem contar um pouquinho para a gente de como está o físico do Wallace nesse momento? Então, aí tem uma questão que é importante para contextualizar, que são a comissão técnica fixa, que quando ela é montada, ela é feita para facilitar o trabalho das transições que ocorrem naturalmente e que se impõem no futebol brasileiro. E ela é composta pelos médicos, que mudam muito pouco, pelo departamento de saúde, que tem fisioterapia, psicologia, e pela performance, que é fisiologia, preparação física, nutrição. Quando o Alexandre, que é o nosso CEO aqui, ele pensa uma comissão técnica fixa, ele pensa exatamente nisso. É uma comissão técnica fixa robusta, de um departamento de saúde, um departamento médico e um departamento de performance robusta, que consiga fazer essas transições que acabam acontecendo naturalmente da melhor maneira possível, né, com o menor impacto possível, porque as metodologias naturalmente são diferentes. O Wallace teve um momento ótimo no ano passado, nos jogos da Sul-Americana ali, notadamente ele fez que marcou bem, um jogo muito bom contra o Boca Juniors, lá na Argentina, e ele estava num ótimo momento ali. É natural que o atleta que vem de fora, ele tenha oscilações, ele não vai crescer o desempenho dele de forma linear. Vão haver oscilações, por conta de temperatura, de adaptação ao meio, de adaptação ao clube, isso é natural que aconteça. Ele está recuperando esse bom momento que ele teve, fisicamente de uma maneira geral, a parte biológica dele. Ele mentalmente ele tá forte, assim, porque a gente percebe nos treinamentos o desempenho dele está melhorando muito, né? E isso é natural que aconteça. Eu acho que sempre a chegada de um novo treinador predispõe o atleta a ter um empenho melhor. É inconsciente, não é que o jogador racionaliza isso. É inconsciente. Quando a gente está exposto a ser julgado por um superior, por um novo superior, o ser humano, de uma maneira geral, tende a se dedicar mais. Mas ele é um atleta assim que, no dia a dia dele, ele é muito profissional, se dedica muito, e as oscilações eu atribuo como naturais em função da adaptação dos atletas que vêm de fora. Não acontece só com ele, e não acontece só no Cruzeiro. Acontece em outros clubes, se a gente for buscar em outros clubes aí, essas adaptações elas são naturais. O que acontece aqui no Brasil é que a gente tem um pouquinho menos de paciência com os atletas que vêm de fora do que se tem no futebol do exterior, notadamente na Europa, né? Na Europa o atleta chega, a gente fica procurando um brasileiro para jogar, lá demora para jogar. Não sei se vocês concordam com isso, mas isso acontece muito, com raríssimas exceções. Como regra geral, há uma paciência com o atleta para ele poder estrear e ter um bom desempenho. Então, uma adaptação mais gradual. Aqui, quando o jogador vem e com um nome que o Wallace representa e com a performance e o desempenho que ele teve na Itália, seria natural que a gente quisesse que ele desempenhasse rapidamente e de forma linear num curto espaço de tempo. Mas isso não acontece, é normal a oscilação, e ele tem a tendência dessa temporada ser muito melhor que a meia temporada que ele fez o ano passado conosco aqui. Outro dado interessante é que o atleta ele tem alguns hábitos, você sabe melhor do que eu, né, que o atleta tem seus, digamos assim, seus estilos pessoais. E o Wallace não é diferente, né? E ele tinha dentro da cabeça dele que tinha um peso ideal, que era o peso que ele julgava bem na Europa. E ele estava dentro desse peso, que ele considerava o peso ideal dele. Então ele não tinha um motivo a mais, entre aspas, para poder falar, não vou baixar peso porque esse é o peso que eu sempre julguei, eu tenho que me adaptar, né? Mas ele passou um fato interessante, que a partir do momento que ele teve essa perda também, né, de acordo com adequações, etc., ele percebeu que está, de uma certa maneira, performando melhor. Então, isso foi muito interessante para ele. Ele falou, pô, mas por que ele agora ele já resolveu perder? Porque ele percebeu que mesmo com a perda, ele não vai predispor uma lesão, não vai cair rendimento, ao contrário. Ele está performando os números dele, da fisiologia, que a gente comprou através do GPS e outros dados também, eles têm melhorado.
Então, isso foi um aditivo a mais para ele manter e querer adequar ainda mais essa questão dele, do peso dele. Né? E essa perda foi dos 4 quilos mesmo, como disse o Pedro? Em torno disso aí. Essa questão de números, assim, a gente tem muito cuidado, sabe? Porque tem algumas questões que são emocionais e tem outras que são legais mesmo, né? A gente tem que cuidar, inclusive, com a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode ficar expondo números publicamente. Então, a gente tem esse cuidado enfim. Mas o que é importante, assim, ele teve um aumento de massa muscular importante para jogar futebol, ele teve diminuição do percentual de gordura, a chegada do Mister o motivou ainda mais, porque o Mister provavelmente, a gente vê, mas a gente não ouve, tenha conversado com ele sobre a importância dele se adequar de uma outra maneira para o que o Mister precisa do desempenho dele técnico-tático. Tudo isso junto, e iniciando uma nova temporada com o lastro que ele criou já da temporada passada, vai fazer ele ter um melhor desempenho esse ano.